Galerinha, boa tarde aí para todos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Bom, quinta-feira agora é feriado, né? E eu prometi para vocês que eu iria corrigir aquela lista de exercícios de inequações, exercício da P2, que eu deixei lá na quinta-feira passada. Então, como a gente não vai se encontrar na quinta-feira, eu preferi gravar um vídeo aqui com a correção comentada daqueles exercícios. Então, eu vou corrigindo e comentando, como se fosse lá na aula. Mas aí eu deixo para vocês, daí vocês podem acessar a qualquer hora, a qualquer momento, para poder ver a correção daqueles exercícios. Adianto que eu vou colocar mais uma lista de exercícios lá, com 10 exercícios lá na plataforma, para que vocês me entreguem na véspera da prova. Esse exercício é aquele que eu vou guardar, e se eu precisar de ajeitar uma notinha aqui, outra notinha ali, eu vou nesses exercícios. Quem tiver feito e entregue, eu vou poder alterar. Caso contrário, tem que ir com a nota que está. Para o pessoal do sistema de informação, essa lista vai valer 4 pontos. Tá? A lista vale 4 pontos. Então, o sistema de informação tem que entregar mesmo, porque 4 pontos da P2 é essa lista. Os outros 6 pontos vão vir da prova da P2, que eu vou considerar lá. Vou multiplicar por ponto 6 a sua nota e somar com esses 4 pontos da lista, tá ok? Vamos lá então? Vamos começar a correção? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Que saudade que eu estou de vocês. Vou colocar aqui, vamos lá. Aqui assim. Compartilhando. Tá aí. Primeiro exercício, olha. Seja a função f de x igual a raiz de 2x sobre 2x mais 3 sobre 2x menos 1. Eu quero determinar o domínio dessa função. Bom, moçada, como aparece um radical aqui, o que aparece aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu vou impor essa condição para o que está dentro do radical. Vai ficar assim, ó. 2x mais 3 sobre 2x menos 1 maior igual a zero. Daí, eu chamo essa primeira parte da função aqui de 1 e a segunda aqui de 2. Vou estudar o sinal das duas separados. Vai ficar assim, ó, 2x mais 3 igual a 0, 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 sobre 2. É a raiz da primeira. Como é uma funçãozinha de primeiro grau com A positivo, reta crescente, passando no menos 3 sobre 2. Antes aqui é negativo e depois é positivo. Esse aqui é o estudo do sinal da primeira. Agora, o estudo do sinal da segunda aqui, olha. 2x menos 1 igual a 0, 2x igual a 1, x igual a meio. Funçãozinha crescente, passando aqui ó, pelo meio, antes negativo e depois positivo. Feitos os dois estudos, a gente tem que fazer o quadro de sinais. Daí eu faço 2 tracinhos assim e coloco as raízes em ordem crescente. Menos 3 sobre 2 primeiro e meio depois. A primeira equação, a primeira função, tem o menos 3 sobre 2 como raiz. Como pode ser igual, aí eu coloco bolinha fechada aqui. Antes do menos 3 sobre 2 é negativo, depois positivo. A segunda função tem o meio como raiz. Só que o denominador, gente, não pode ser zero. Então, eu coloco bolinha aberta para ele. Denominador não pode ser zero, bolinha aberta. Antes do meio vai dar negativo e depois positivo. Daí agora eu faço a divisão dos sinais. Menos por menos dá mais por menos dá menos, mais por mais dá mais. Como eu quero os valores positivos ou iguais a zero, vai ficar antes do menos 3 sobre 2, incluindo o menos 3 sobre 2, e depois do meio, excluindo o meio. Tá? Solução, x pertence a R, tal que x menor ou igual a menos 3 sobre 2, ou x maior que meio. Letra correta, letra B. Observe, gente, que o denominador da fração jamais pode ser zero. Então, mesmo sendo maior ou igual ou menor ou igual, ali você não pode deixar o zero. Ok? Vamos lá, partir para o segundo aqui. Ó. Voltando, aqui.
Exercício 18. Pede para resolver essa inequação, olha. 2x menos 2 sobre x menos 1 menor que 3. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que preparar primeiro a inequação para depois resolver. Preparar é o seguinte, eu tenho que deixar o zero no segundo membro. Então aqui olha como que está, olha. 2x menos 2 sobre x menos 1 menor do que 3. Passo 3 para o primeiro membro, subtraindo. Fica 2x menos 2 sobre x menos 1, menos 3. Calculo o mínimo aqui, ó, que é x menos 1. Aí vai aparecer 2x menos 2, menos 3x mais 3, menor que 0. Opa, tá quase na hora de resolver, hein? 2x menos 3x vai dar menos x. Menos 2 mais 3 vai dar mais 1 sobre x menos 1. Menor que 0. Tá, eu vou resolver como eu fiz lá no anterior. Pego a de cima aqui, ó, falo que ela é 1. Pego a de baixo e falo que ela é 2. Daí fica menos x mais 1 igual a 0. Menos x igual a menos 1. X igual a 1. Ela é uma função decrescente porque aqui está negativo, ó. Ela vai decrescente, passando pelo 1. Antes aqui ela está positiva e depois ela está negativa. Pego a segunda, x menos 1 igual a 0, chego que x é igual a 1. Essa aqui ela é crescente, porque aqui está positivo. Crescente, ó. Antes do 1 é negativo e depois do 1 é positivo. Tá, Marcelo, mas aí eu cheguei em duas raízes iguais. Ora, então lá no meu quadro de sinais vai ter um tracinho só. E nesse tracinho eu vou colocar o 1 aqui, ó. Coloco só o 1. As raízes são iguais, não tem problema. A primeira, antes do 1 é positivo. Antes do 1 é positivo. E depois do 1 é negativo. Eu poderia ter colocado uma bolinha aberta aqui, né, gente? Porque é só menor. Então eu poderia ter colocado a bolinha aberta aqui. A segunda, antes do 1 é negativo e depois do 1 é positivo. Faço a divisão dos sinais. Mais dividido por menos dá menos e menos dividido por mais dá menos. Só que aqui, ó, tem que aparecer uma bolinha aberta. Por quê? É só menor, não é igual. Então, gente, pode ser antes do 1 ou depois do 1. Menos no 1. O 1 não pode entrar na minha solução. Então, solução dessa equação, R, que é toda a reta real, menos o número 1. Letra correta lá, ó. Letra A. Entenderam lá aquele exercício? Eu resolvi fazer da mesma forma para vocês verem que, mesmo tendo uma só raiz, o procedimento é o mesmo. A única coisa que vai ser um pouquinho diferente é que vai aparecer um tracinho só, ao invés de 2. Eu não vou colocar 2, senão vai confundir minha equação todinha, ok? Vamos voltar lá então para acabar, para prosseguir com a correção, né? Aqui, ó. O exercício 20 fala de função, em função quadrática. Ó, tem duas raízes, x igual a 2, x igual a 3. E tem um ponto máximo valendo 0,25. Então, quer dizer que esse gráfico é uma parábola voltada para baixo, porque falou que ele tem um ponto máximo, né? Então, ele está lá em cima. Ele quer saber quando que essa função é maior ou igual a menos 12. Trabalheira, galera. Vamos lá. Ó. Olha as conclusões que eu já pego aqui de cara. Ó. A primeira raiz vale 2. A segunda raiz vale 3. E o y do vértice vale 0,25. Eu falei para vocês, gente, que o x do vértice vai estar bem no meio das raízes, entre as duas raízes. Como uma raiz é 2, a outra raiz é 3, o x do vértice vale 2,5. Tá? Então você tem que concluir. O x do vértice vai estar sempre entre as duas raízes. Como uma é 2, a outra é 3,
Ele vai dar aqui no meio. E o y ele deu lá, 0,25. Como ele trabalhou aqui com duas raízes, moçada, eu vou trabalhar com aquela funçãozinha fatorada, né? A vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Basta descobrir o valor de A. Eu sei que quando eu trocar o x por 2,5, a imagem vai valer 0,25. Então, vamos lá. 2,5 menos 2, vezes 2,5 menos 3, vezes A, é igual a 0,25. Beleza, vamos trabalhar isso aí com amor, né? 0,5 menos 0,5. Aí eu passei para cá, ó. Tá vendo? Multipliquei esses dois aqui, vai dar menos 0,25. E quando eu passo para cá dividindo, vai dar menos 1. Então, quer dizer que o A, que eu não sabia, vale menos 1. Coloquei só um negativo, não precisa colocar um não. A função é essa. Aí, o exercício quer saber quando que ela é maior ou igual a menos 12. Montei, ó, menos x menos 2 vezes x menos 3, maior ou igual a menos 12. Eu já fiz isso na aula com vocês. Como está negativo aqui e aqui, multiplico por menos 1. Aí troco o sinal do primeiro membro, inverte a desigualdade e troco o sinal do segundo membro. Sempre que multiplicar uma desigualdade por menos 1, a desigualdade ela inverte, tá? Nossa, quase quebrei o braço. Mas vamos lá. X vezes x dá x quadrado, aqui dá menos 3x, menos 2x, mais 6, menos 12 igual a 0. Cheguei nessa inequação aqui, ó. Isso aqui é que eu tenho que resolver. Tá? Porque aqui, ó, mais 6 menos 12 dá menos 6. Calculo as raízes, né? O delta, 25 menos 24 dá 49. As raízes, 5 mais ou menos 7 dividido por 2. 12 por 2, 6. Menos 2 por 2, menos 1. Então, a parábola aqui, no caso, gente, ó, essa função aqui, o A é positivo, tá vendo? A parábola fica voltada para cima, passando pelo menos 1 e passando pelo 6. Antes do menos 1 é positivo, depois do 6 é positivo, e entre as raízes, negativo. O que eu estou procurando? Valores menores ou iguais a 0. Eu quero saber onde ela é negativa. Eu já falei que ela é negativa entre as raízes. Como é igual, eu fecho a bolinha. Menos 1 fechado, 6 fechado. Fechado entre menos 1 e 6. Letra correta, letra B. Ok? Lembrar daquele jeito lá que eu fiz para poder encontrar a função? Normalmente, quando ela dá as raízes, é sempre melhor você fazer lá aquela forma fatorada. F de x igual a vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Aí o objetivo é encontrar o valor de A. Com a informação do vértice, a gente encontra o valor de A. Continuando. Vamos lá. Exercício 13. Isso aqui eu até comentei com vocês, né? Que besteira foi falar f de b, né? A vida toda foi f de x, aqui ele colocou f de b. F de b é a raiz de b menos b quadrado sobre b quadrado menos 1. Eu quero saber o domínio. Voltamos lá no primeiro exercício lá. O domínio dentro da raiz tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Vamos escrever isso aqui então, olha. Aqui, ó. 4 menos b quadrado sobre b quadrado menos 1 maior ou igual a 0. Vamos chamar aqui a de cima de 1 e a de baixo de 2. Alguém na aula perguntou assim, professor, eu poderia ter duas funções quadráticas, uma no numerador e outra no denominador? Falei, sim, pode ter. Você vai fazer os dois estudos, só que aí no caso, ao invés de primeiro grau, você vai fazer o estudo de acordo com a função do segundo grau. A primeira aqui, ó, 4 menos b ao quadrado igual a 0.
Passa o b quadrado positivo, fica b ao quadrado igual a 4, tá vendo? Ou 4 igual a b quadrado, tanto faz. Então, quer dizer que o b pode ser mais ou menos 2, porque elevado ao quadrado vai dar 4. Como o b aqui é negativo, ele está negativo aqui na função, a parábola voltada para baixo, passando por menos 2 por 2. Aqui é negativo, e entre as raízes, positivo. Já a segunda parte, b ao quadrado menos 1 igual a 0, b ao quadrado é igual a 1, quer dizer que b mais ou menos 1. Como b ao quadrado é positivo, parábola voltada para cima, entre as raízes é negativo e fora das raízes positivo, tá? Vamos lá para o quadro de sinais. Aí agora, gente, é um pouquinho mais complexo, né? Porque é o seguinte, eu tenho 4 raízes, aí eu tenho que fazer 4 traços e colocar as raízes em ordem crescente. Menos 2 primeiro, menos 1 depois, 1 e 2. Vamos estudar o sinal da primeira, que tem como raízes menos 2 e 2. Como é igual, gente, bolinha fechada aqui, bolinha fechada aqui. Entre as raízes ele está positivo e fora das raízes, negativo. Entenderam? Ó, bolinha fechada aqui, bolinha fechada aqui. Entre as raízes é positivo e fora negativo. Já a segunda, entre as raízes menos 1 e 1 é negativo. Olha aqui, ó. Abertinho e abertinho. Por que abertinho? Porque está no denominador. E o denominador não pode ser zero. Mesmo sendo igual aqui, o denominador não pode zerar. Então, aberto no menos 1, aberto no 1. Entre as raízes é negativo e fora positivo. Ok? Bom, multiplicando agora, dividindo aqui, né? Menos 1 dividido por mais, menos dividido por mais vai dar menos, mais por mais dá mais por menos dá menos, mais por mais dá mais, menos por mais dá menos. O que eu estou procurando? Valores maiores ou iguais a zero. Onde é que ficou positivo aqui embaixo? Olha, entre menos 2 e menos 1, só com menos 2 fechado, ó, igual. Entre 1 e 2, fechado no 2, igual aqui no 2, certo? Aí, voltando lá, exercício 13, letra correta, letra D. Ok? Vou interromper aqui, ver um pouquinho a carinha de vocês, né? Se a gente tivesse em aula, eu ia falar com vocês assim, ó, cadê o joinha? Aí vocês iam, dá um joinha, né? Pois é. Não prestei atenção, né? Achei que ia ter aula, doido para dar aula. Mas vamos lá. Exercício 18. Cópia do exercício 18 lá da outra página, hein? Aí na equação x menos 1 sobre x menos 2 maior do que 2. Como que eu resolvo essa equação? Falei para vocês que primeiro a gente tem que preparar essa equação. Como? Vamos lá? Aqui, ó. Passo 2 para cá subtraindo. Aí fica x menos 1 sobre x menos 2, menos 2, maior que 0. Calculo o mínimo. Fica x menos 1. Daí eu multiplico, ó. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Perfeito? Calculei o mínimo ali. Agora eu vou subtrair, olha. X menos 2x dá menos x. Menos 1 com mais 4, mais 3. Cheguei nessa equaçãozinha agora. Depois que eu chego aqui, parece tarefa de criança, né, gente? Chegou ali, já chama de cima de 1, a de baixo de 2. A 1 aqui, ó. Menos x mais 3 igual a 0. Menos x igual a menos 3. X igual a 3. Decrescente, porque aqui está negativo, passando pelo 3. Ok? Então, quer dizer que antes do 3 é positivo e depois do 3 é negativo. A segunda aqui, ó.
x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Positivo aqui, ela é crescente. Antes do 2 é negativo e depois do 2, positivo. Faço o quadrinho de sinais. 2 tracinhos, o 2 e o 3. A primeira tem a raiz no 3, a bolinha aberta, porque só maior, né? Não tem igual, então bolinha aberta. Bolinha aberta, antes do 3 positivo, depois do 3 negativo. A segunda, antes do 2 negativo e depois do 2 positivo. Divido os sinais, mais por menos dá menos, mais por mais dá mais, menos por mais dá menos. Estou procurando valores positivos, né? Maiores do que zero. Onde ficou positivo aqui embaixo? Entre o 2 e o 3, aberto os dois lados. Aí, parênteses, para indicar que o sinal, que o intervalo é aberto dos dois lados. Aberto no 2 e aberto no 3. Vamos lá, aberto no 2, aberto no 3. Aqui, ó. Letra D. Beleza? Bom, ó, joinha. Então, agora vamos lá para o último exercício, tá? Eu marquei lá para vocês lá. Ele vai falar de função, né? Função quadrática. Olha só. Também parece que é o mesmo enunciado lá do 20 da anterior, né? Deu duas raízes, 2 e 3, e falou que cruza o eixo das ordenadas em y igual a menos 6. Aí eu vou ensinar para vocês como que eu trabalho isso aqui. Ele quer saber onde a função é maior do que menos 12. Olha só, como que eu trabalho esse y das ordenadas, eixo das ordenadas, em y igual a 6. Ó. Aqui, ó. x1 é igual a 2, x2 é igual a 3, e o eixo das ordenadas, gente, quando ele fala aqui no eixo das ordenadas igual a 6, eu posso entender que o f de 0 vale menos 6, tá? É quando ele fala lá do eixo, passando pelo eixo das ordenadas. F de 0 é igual a menos 6, tá? Daí eu monto, olha, f de x é igual a vezes x menos 2, x menos 3. Troco o x aqui por 0. Aqui vai dar menos 2, aqui vai dar menos 3. Quando eu multiplico isso aqui, vai dar 6a igual a menos 1, igual a menos 6, né? Então, quer dizer que o A vai ser igual a menos 1. Coincidência, né? Eu acho que lá atrás deu menos 1 também. Então, eu coloco menos 1 aqui. Aí fica menos x menos 2 vezes x menos 3 maior ou igual a menos 12. Multiplico por menos 1, desaparece o sinal aqui, desaparece aqui, e inverte a desigualdade. Toda vez que multiplicar por menos 1, inverte a desigualdade. Multiplico distribuindo, chego na função x² menos 5x menos 6 menor ou igual a 0. O delta, 25 mais 24, 49. X vai ser 5, mais ou menos 7 sobre 2. 12 sobre 2 vai dar 6. Menos 2 sobre 2 vai dar menos 1. Nesse caso aqui, gente, ó, parábola voltada para cima, né? Porque o x2 é positivo, para cima. Passando aqui, ó, menos 1 e 6, parábola. Entre as raízes negativo, positivo e positivo. O que eu estou procurando? Menor ou igual a 0. Menor ou igual a 0. Então, está aqui dentro, incluindo menos 1 e o 6. Fechado em menos 1, fechado em 6. Voltando lá, letra correta, letra E. Galera, corrigido aí os 6 exercícios, então. Espero que vocês tenham entendido a correção. Se não tiver entendido alguma coisinha, pode colocar lá no mural lá, estou sempre entrando, pode mandar mensagem que eu busco resolver para vocês. Mas então fica aqui, então, meu abraço para vocês, meu beijo, bom feriado.
quinta e sexta descanso, sábado e domingo emenda também. Na semana que vem começam as provas e a gente vai se falando aí, tá ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Vai estar lá na plataforma a lista de exercícios de revisão para P2. Para o sistema de informação, vale 4 pontos. Para os demais, vai ser aquela forcinha, né? Quem tiver com dificuldade, coisa e tal, antes de alterar a nota lá, eu olho. Fez a atividade? Vamos embora. Não fez, paciência. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser.